Realmente eu tenho muito do meu ofício. Eu sou muito feliz realmente na minha escolha. Acho o magistério realmente uma profissão que, por vários motivos diferentes, é uma profissão realmente incrível. Obrigado, Paulinha, obrigado mesmo. Eu tento me espelhar nos grandes professores que eu tive na minha vida. É um momento muito desafiador, né? Um momento que a gente está longe, tendo que meio que reaprender aí a nos conectarmos em aula. Hoje eu vi algumas frases interessantes, inclusive vi uma de um professor que tem feito muito sucesso no YouTube, né? E que ele dizendo que a tecnologia é importante, mas mais importante que a tecnologia, efetivamente, mais importante que a tecnologia é que a gente possa ter realmente bons professores. Então, eu me espelho em alguns, né? Obrigado, Vitória. Para mim é uma alegria muito grande ler essas mensagens de vocês. Para mim, você, Gutierrez e tantos outros que foram meus alunos em outras disciplinas, sabem que eu ainda sou um professor, ou pelo menos era, né? Não sei mais o que é que eu sou, muito old fashion, né? Aquele professor de quadro, de falar ali. Eu nunca fui um professor muito tecnológico, né? E esse processo todo nos obriga a repensar um pouquinho isso. Eu até estava brincando com alguns colegas professores que não é que esse momento todo nos fez sair da zona de conforto. Na verdade, tudo isso que nós estamos vivendo nesses quase 10 meses, né? Ou pelo menos aí 8 meses, né? 7 meses, para ser preciso, é de implodir a zona de conforto. Não existe mais nenhuma zona de conforto. E para mim é uma alegria muito grande tê-los, né, tentar trazer o melhor possível para as nossas aulas. Eu me espelho em alguns professores, eu tive dois grandes professores na minha carreira acadêmica, inclusive hoje mandei uma mensagenzinha dando os parabéns a eles, que é o professor Martônio Monte Alverne, meu orientador de mestrado e de doutorado, né? O professor Martônio é uma referência que eu tenho como professor. Uma professora que é minha referência em matéria, que é a professora Ana Maria Dávila, não sei se vocês tiveram o prazer de ser alunos dela, são dois grandes professores. A gente tenta reproduzir esses grandes exemplos, tá? Então, fico muito feliz pelas mensagens de vocês, pelos parabéns, é uma alegria muito grande poder dividir isso com vocês. Eu queria aproveitar, eu não fiz esse convite para minhas outras turmas, eu vou fazer só para a turma de vocês, por uma questão de temática, realmente eu acho que é mais adequado esse convite para vocês. É, eu sou professor também da pós-graduação na Unifor, e amanhã eu vou começar um módulo na especialização de Direito Penal e de Processo Penal, que é coordenada pelo professor Paulo Meyer. Um módulo que eu tenho já há alguns anos, que é sobre recursos criminais. Claro que é uma visão de recurso mais aprofundada do que aquela que a gente vai em breve ver aqui, mas é uma visão interessante que eu vejo com a especialização, com uma pegada um pouco mais prática, um pouco mais aprofundada. Mas, por conta desse modelo de aulas remotas, nós, obviamente, faremos essas aulas de maneira remota, diferentemente das aulas que eu tive no semestre do ano passado ainda, nesse mesmo período do ano passado, que ainda eram aulas presenciais. A gente vai começar, portanto, esse módulo. Amanhã são aulas sexta, noite e sábado, todo dia. Só que o que é que nós estamos fazendo? O início de cada um desses módulos é dado ou é feito com a participação de uma pessoa de fora, né, que a gente convida para dividir
efetivamente esse momento. Então, é um módulo, para a gente traduzir aqui, é uma disciplina dentro de um curso de especialização, portanto, um curso de pós-graduação, mas que, para começar cada disciplina, o professor da disciplina, no caso eu, convida uma pessoa de fora para dialogar com os alunos, conversar com os alunos, né, ter uma experiência. E o professor Paulo Maia, que é o coordenador da pós-graduação, permitiu que eu convidasse vocês da graduação para participarem desse evento, que vai ser amanhã. Claro que o resto da disciplina, né, o resto do módulo é fechado apenas para os alunos da especialização, por óbvio, mas esse evento que nós vamos fazer amanhã à noite vai estar aberto para vocês. Eu convidei para estar comigo nessa especialização, nesse evento, o desembargador, meu chefe no tribunal, desembargador a quem eu assessoro no tribunal, doutor Mauro Liberato. E o doutor Mauro, além de ser meu chefe no tribunal, uma pessoa que eu tenho muita proximidade, muita admiração, inclusive, ele foi juiz criminal durante muitos anos, juiz, inclusive, do júri, e ele chegou ao tribunal e foi desembargador de Câmara Criminal por quase um ano. Depois nós migramos para uma Câmara de Direito Privado. Então ele vai estar com a minha turma amanhã da especialização, e esse evento específico, ele vai trazer um pouquinho da experiência dele como desembargador criminal, o que ele leva em conta para decidir, para mostrar um pouquinho como é que funciona a cabeça de um desembargador criminal. Então, como é que o desembargador pedir para ele trazer muito essa visão que, por mais que a gente conheça os recursos, saiba como é que a decisão é tomada, a do julgador, ela é uma visão muito particular, muito própria, no caso dele, acumulada aí de quase 30 anos de magistratura que ele tem. Então, esse evento vai estar aberto a vocês amanhã, tá bom? Repito, eu não convidei minhas outras turmas, porque, como a gente vai trabalhar especificamente com recursos, eu preferi trazer só a minha turma de processo penal 2. Eu vou passar para vocês agora, eu vou colocar aqui no chat o link para que vocês façam a inscrição de ouvintes e o link da respectiva aula, que será amanhã às 19h30. Então, a aula, essa palestra será amanhã. Então, esse é uma promoção que o Pós Unifor está fazendo, ou seja, em cada uma dessas disciplinas que compõem essa especialização, há um convidado de fora, e esse evento é aberto para convidados de fora. Então, vocês estão aí convidados para participar disso. Aí, repito, está o link para que vocês façam a inscrição, se desejarem, e o link da aula. Nós vamos começar às 19h30, exatamente para que a gente vai... funcionará como um diálogo, o desembargador vai falar, trazendo a experiência dele, depois eu vou ter algumas participações, mas é uma experiência bem rica, porque a gente sai um pouquinho da teoria da sala de aula e traz, efetivamente, esse olhar de quem e eu digo porque, repito, sou assessor direto dele no tribunal, me reporto diretamente a ele, e já aconteceu várias vezes de eu trazer propostas de decisão a ele, muito bem construídas, com toda a teoria do mundo, com jurisprudência, com tal coisa, achando que eu estava sendo a última Coca-Cola do deserto naquela decisão que eu preparei para ele, e ele me faz uma pergunta: Rafael, mas você viu tal coisa, você levou em conta tal coisa, que é exatamente essa experiência do julgador. Tá? Rafael, eu não sei se efetivamente vai valer como atividade complementar, mas eu posso tentar me informar e aí informar vocês, tá bom? Na próxima semana. Eu confesso que eu esqueci de perguntar ao Paulo se valeria como atividade complementar, tá bom? Então, aqui, só um minutinho, Cláudia. Sintam-se convidados, tá certo? Vai ser uma alegria para mim tê-los lá. E eu tenho uma absoluta certeza que será muito rica a experiência de ouvir o desembargador Mauro. Pois não, Cláudia, pode falar.
Não posso deixar, professor, de dar meus parabéns por esse convite ao Obrigado. nobre doutor, de dotar de um enorme saber jurídico, uma pessoa de uma didática maravilhosa. Nós estamos bem felizes em tê-lo como nosso mestre, viu? Estamos de parabéns e que bom, viu? E agradecendo, Obrigado, querido. infelizmente, por motivo de força maior, eu não vou poder participar, mas seria um prazer imenso. Mas eu Eu, agradeço. eu que agradeço suas palavras. Muito obrigado, Cláudio. Eu fico muito feliz. Realmente, nós nos esforçamos muito. Eu sei que não sou eu, todos os colegas professores, nós nos esforçamos muito. Eu tenho consciência de que meu ofício é um ofício muito duro, difícil, né? Hoje eu mandei uma mensagenzinha para a Fabiola, coordenadora. A Fabiola é muito minha amiga, nós fizemos mestrado juntos. Dizia, Fabiolinha, parabéns pelo nosso dia, nossa profissão é muito difícil, mas muito feliz, né? Eu acho que a gente tem isso, e esse ano tem levado o magistério ao seu limite, né? Eu acho que, eu não vou dizer, não vou me atrever a dizer que a gente não pode ter um cenário pior, porque sempre pode piorar, né? Eu vi uma notícia que estão abrindo umas múmias no Egito, um meteoro vai cair não sei aonde, sempre pode piorar, mas que esse ano foi um ano bastante desafiador para o magistério, foi. Então, a gente tem tentado se reinventar. Repito, eu sempre tinha mais quietinho, mais old fashion, mais analógico, né? Nunca fui um professor muito tecnológico, mas esse ano me obrigou a repensar isso. Criei meu canal no YouTube. O canal hoje, na data de hoje, ele está com 9.950 e poucas visualizações, aí quase 10 mil. Então, tem sido bem recebido por vocês. Eu criei para os meus alunos, eu não criei para fazer divulgação, não criei para não, eu criei para os meus alunos especificamente, assim como todos esses recursos que a gente tem aprendido a usar em maneira virtual. Para mim foi um desafio muito grande, quer dizer, e é interessante porque eu completo no próximo ano 20 anos de magistério. Pensei que já dominava o magistério plenamente, e esse ano me mostrou que não. Eu ainda tenho muita coisa a aprender, muita coisa a me esforçar, e a gente tem feito isso. Quer dizer, todos nós professores temos nos esforçado muito para alcançar esse objetivo. O semestre está caminhando, então eu fico muito feliz pelas palavras de vocês, porque, como eu dizia, você pode fazer qualquer coisa que você queira na sua vida, mas há determinadas atividades em que você precisa de um quê a mais, de um dom a mais. Assim, por exemplo, na música, é assim nos ofícios religiosos, é assim na medicina, né? Tem algumas atividades que exigem não apenas você querer, você precisa ter uma afinidade, um dom especial. Então, assim, eu me sinto privilegiado por Deus ter me dado esse dom, que é estar no magistério. Para mim é uma alegria muito grande. Digo muito, não pretendo, não está nos meus planos me aposentar, até porque nesse país, com essas reformas previdenciárias, a gente não vai se aposentar mesmo. Então, nem que tivesse nos meus planos, eu não iria me aposentar. Então, ainda bem que não está, e é muito bom. Lamento a gente não estar junto, lamento a gente não estar perto, mas se Deus quiser, no próximo semestre, isso tudo vai passar e a gente vai voltar à normalidade. A única certeza que a gente tem é que uma hora tudo isso passa. Então, fico muito feliz, queria, de forma muito emocionada, agradecer essas mensagens todas de vocês, tantas que vocês mandaram no grupo mais cedo, como essas que vocês externaram agora. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Para mim, como eu já falei em outras aulas, eu me sinto bastante lisonjeado, porque nossas aulas aqui normalmente têm 40, temos 34 agora, mas temos 40, 45, às vezes 50 presentes. Isso para mim é uma alegria muito grande, porque vejo que vocês continuam comigo, continuam aderidos aqui à disciplina, e assim vamos juntos, e assim vamos terminar o semestre, tá bom? Então, repito, fica esse convite para amanhã, peço só que façam a inscrição, porque como ouvintes vocês precisam fazer, eu espero vocês amanhã. Queria aproveitar também, já nesse início de aula, para lembrar que nós já estamos chegando aí na nossa segunda prova. Passada a próxima semana, na outra, já teremos aí semana de provas, e aí eu queria passar um pouquinho o nosso calendário, tá? A matéria da prova
serão os procedimentos criminais, hoje nós vamos ver o rito do juizado especial. Na próxima terça-feira, dia 20, nós vamos ver o rito dos tribunais e da lei de tóxicos. Dia 22, nós vamos ver nulidades no processo penal. A nossa aula de nulidades vai ser única, a gente vai ver em uma aula só tudo que a gente precisa ver sobre nulidades. E aí, dia 27 e 29, nós temos a prova, né? Quando nós voltarmos da prova, aí nós vamos começar a nossa última unidade do semestre, que é o estudo dos recursos. Então, quando a gente volta da prova, durante todo o mês de novembro, nós vamos ter aí o estudo dos recursos para comecinho de dezembro a gente fazer a última prova. Eu, no meu planejamento de aulas, o dia 27 de novembro é o último dia em que a gente vai ver conteúdo, a gente vai ver matéria, é o dia 27 de novembro, e eu reservei aí a primeira semana de dezembro como um extra para alguma atividade, para a gente tirar dúvida, revisão. Então, a gente vai agora, repito, hoje ver o juizado especial, semana que vem, na terça-feira, a gente termina o estudo dos procedimentos, na quinta-feira que vem, nulidades. Quando voltarmos da prova, no comecinho de novembro, aí nós vamos ter, durante todo o mês de novembro, o estudo dos recursos, finalizando aí com a última aula de conteúdo no dia 27 de novembro. A gente finaliza o nosso semestre dia 27 de novembro, faz alguma revisão nas aulas seguintes para chegar na nossa prova. Lembrando que a AV3 ela será aí no dia 8 e 10 de dezembro. Eu gosto muito de passar essa programação para vocês, que a gente fica sabendo exatamente como é que vai ser nosso andamento, tá? Então, hoje, terça, procedimentos, quinta-feira, nulidades, quando a gente voltar o mês de novembro todo dedicado a recursos, dia 27 de novembro, se Deus quiser, e ele vai querer, porque ele é muito bom, né? A gente finaliza a matéria do semestre. Tudo bem? Professor, Oi, pode falar. Diga, Rafael. nulidades cai também, Cai. e ritos dos tribunais também, né? Também, Rafael. Tudo que a gente vai ver na semana que vem. Agora, nulidades, a gente vai ver que o estudo que nós vamos fazer de nulidades, que a gente vai concentrar o estudo numa única aula, Rafael, na quinta-feira da semana que vem, é um estudo muito objetivo. Eu quero desenhar com vocês as características da nulidade absoluta e da nulidade relativa. Com isso, a gente tem essas características. É isso que eu vou cobrar para vocês na prova. Tá bom? Então, nulidades, para se concentrar essencialmente na aula que a gente vai ter aqui. Tá bom? Queridos, então vamos ao que interessa hoje. A gente vai ver hoje o rito do juizado especial. Esse rito do juizado especial, ele é chamado, né, pelo Código de Processo Penal de rito sumaríssimo. Então, o rito sumaríssimo nada mais é do que o rito do juizado especial. A gente vai ter aí o rito sumaríssimo como um rito do juizado. E ele tem uma lógica muito própria, tá? O que aconteceu? A Constituição Federal, ela, em 88, ela cria o Instituto dos Juizados Especiais. Eles eram chamados antigamente de juizado de pequenas causas, né? A gente tinha essa expressão. A Constituição vai abolir essa linguagem e vai começar a falar em juizado especial. Então, essa é a linguagem que a gente tem na Constituição, quando ele trabalha com esse tipo de situação. E aí a Constituição Federal diz que cabe aos juizados especiais processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Então, a Constituição Federal vai definir que cabe ao juizado julgar as infrações
os termos da lei. Então, é isso que a gente vai ter em relação, repito, à competência dos juizados especiais. Então, a Constituição diz, olha, estou criando juizados, os juizados serão juízos regidos por alguns princípios: celeridade, informalidade, oralidade. Então, a ideia mater da criação dos juizados especiais é serem juízos, unidades judiciais mais simples, mais desburocratizadas. É isso que se espera do juizado especial, que eu tenha aí um juízo mais simples em relação a isso. É isso que a gente vai esperar do juizado especial nesses termos. E aí ele reserva, em matéria penal, a competência dos juizados para as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. E quem é que define essa infração de menor potencial ofensivo? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Esse material, pessoal, eu esqueci, foi falha minha, no AVA, ele ainda não está no AVA, mas amanhã esses slides estarão no AVA, tá bom? São slides que nós vamos usar na aula de hoje e vamos usar na aula da semana que vem, da terça-feira que vem. Então, hoje a gente vai falar aqui dos juizados. Vocês estão vendo, né? Tá a tela, os slides. A gente vai falar dos juizados especiais. E aí, na terça-feira, a gente vai falar sobre a ação penal nos tribunais e na lei de tóxicos. Então, veja, a lei 9.099, de 95, vai definir o que é infração de menor potencial ofensivo. Então, a Constituição, em 88, cria os juizados, diz que a lei vai definir o que é infração de menor potencial ofensivo, e a lei o faz através do artigo 61 da Lei 9.099. Então, consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais, todas as contravenções penais, e os crimes aqui a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. A gente vai entender como infração de menor potencial ofensivo todas as contravenções, todas, e os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Então, todo crime que a pena seja de 2 anos ou inferior a 2 anos entra aqui na competência, no conceito de infração de menor potencial ofensivo. Então, a lei define que vai para o juizado especial todo e qualquer ato considerado como uma contravenção penal e todos os crimes cuja pena não seja superior a 2 anos. É isso que a gente vai ter no conceito do juizado especial. A ideia do juizado, vejam, é ser um juízo simples, rápido, informal, desburocratizado. Então, o que foi que o legislador fez? Ele pegou o inquérito policial e simplificou aquele inquérito policial. Ele pegou a fase judicial e simplificou essa fase judicial. Artigo 61, Paulo. Artigo 61 da lei. Então, ele simplifica tanto a fase policial quanto a fase judicial. A ideia do juizado especial é ser um rito mais simples, exatamente porque ele está tratando de crimes menos graves. Veja que ele está tratando de crimes que estão abaixo aqui dos 2 anos. Então, como é que funciona essa estrutura do juizado especial? Então, veja, a fase policial do juizado, essa fase policial, ela, deixa eu só mudar aqui a letra, que eu não gostei dessa. Essa fase policial, ela vai ser caracterizada pelo termo circunstanciado de ocorrência. Então, o TCO, esse termo circunstanciado de ocorrência, ele substitui, vejam só, o inquérito policial. Então, nos ritos anteriores que nós estudamos, o rito ordinário, o rito sumário, o rito do júri,
Como era a estrutura do processo? Eu fazia o inquérito policial, levantava informações, produzia a prova, pererê, parará, e esse inquérito fundamentava a ação penal, ele fundamentaria efetivamente a ação penal, ele tem aí o fundamento como elemento para a ação penal. Então, eu tenho um inquérito que vai reunir informações, esse inquérito vai gerar uma denúncia ou queixa, que inicia a ação penal. E foi que pensou o legislador, ora, se eu estou querendo simplificar o procedimento, eu vou substituir esse inquérito policial pelo TCO, pelo termo circunstanciado de ocorrência. Interpretem, leiam o TCO, esse termo circunstanciado de ocorrência, tenham na cabeça de vocês que ele funciona como um formulário. O TCO nada mais é do que um formulário. O que significa isso? No TCO, eu não vou ouvir ninguém, eu não vou ouvir testemunha, eu não vou fazer perícia, eu vou simplesmente preencher um formulário, onde eu vou indicar os dados do autor do fato, os dados da vítima, uma descrição ali sucinta sobre o fato e quem podem ser testemunhas que no futuro, lá no juizado especial, vão colaborar. Esse TCO, portanto, ele é feito pelo delegado de polícia e, ao invés de celebrar o inquérito policial com todas aquelas formalidades que vocês viram no inquérito policial no semestre passado, ele vai fazer apenas o TCO. Ele realiza aqui apenas o TCO. Então, entendam o TCO, esse formulário, tem lá, dados do autor do fato, fulano de tal, endereço tal, 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 dados da vítima. No dia tal, às tantas horas, o fulano ameaçou a cicrana, ou seja, é um mero formulário. Esse formulário, ele substitui todo o inquérito policial. Qual foi a razão de ser aqui? Por que isso existe? Porque o legislador pensou, poxa, se eu estou criando um procedimento mais simples, mais objetivo, mais enxuto, não faz sentido eu manter a mesma estrutura pesada do inquérito. Eu vou simplificar também aqui a fase policial. Então, a fase policial no juizado especial se limita basicamente a esse formulário chamado termo circunstanciado de ocorrência. O delegado faz o TCO e aí encaminha para o juizado especial e dá por encerrado. Uma questão interessante, ainda sobre a fase policial no juizado especial, diz respeito à possibilidade de prisão. E por que é tão interessante isso? Porque o legislador, quando definiu a possibilidade de prisão no juizado especial, ele criou uma situação que é mais ou menos, as opções são tão idiotas, que é mais ou menos como se eu perguntasse a vocês o seguinte: vocês preferem ser ricos e com saúde ou pobres e doentes? Veja que a pergunta é idiota, né? Você tem duas opções: você pode ser rico e com saúde ou pobre e doente. Não tem muito o que pensar. É mais ou menos essa linha que o legislador coloca dentro dessa perspectiva as opções aqui. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, no caso do juizado especial, você pode fazer a prisão em flagrante, mas você não fará a prisão em flagrante. Veja o que está dizendo aqui o artigo 65. Você não fará a prisão em flagrante, perdão, o artigo 69. O artigo 69. O autor do fato, que após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, o seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Então, olha as opções que ele está dando aqui. Na prática, o que ele está me dizendo? Ele está dizendo, olha, se você está ali, fiz o TCO, houve um fato, o delegado pode prender em flagrante aquele determinado autor do fato? Pode. Mas ele não prenderá se tiver uma dessas duas situações. Primeira, se aquele cara, aquele autor do fato, se comprometer
a quando esse TCO chegar no juizado especial e ele for chamado pelo juiz, que ele comparecerá ao juizado. Na prática, essa história de ele se comprometer a ir ao juizado especial significa dizer ele assinar no TCO. Então, na hora que ele assina se comprometendo, ele está liberado para ir para casa. Então, na prática, a pergunta que o delegado faz ao autor do fato é: meu amigo, você prefere ser preso ou você prefere assinar aqui dizendo que quando o juizado te chamar, você vai comparecer? Me digam se isso tem alguma razoabilidade de escolha. Claro que todo mundo se compromete. Eu não conheço um caso do cara dizer: não quero me comprometer, prefiro ficar preso. Não tem muita lógica isso. Então, assim, o que a lei está dizendo aqui no parágrafo único do artigo 69 é isso: olha, não é impossível que eu, no caso de infrações de menor potencial ofensivo, eu tenha, dentro desse contexto, a prisão em flagrante. Não é impossível. Mas ela é excepcional. Por quê? Porque se eu apresentar imediatamente aquele autor do fato ao juiz, ou se aquele autor do fato se comprometer assinando o termo de que vai ao juizado, ele está liberado. E aí vocês poderiam me perguntar: mas Rafael, me diz o seguinte, cara, é possível essa apresentação imediata? Porque eu estou tendo uma dificuldade. Eu estou na delegacia, o delegado está fazendo aqui o TCO, tem diante dele a vítima, tem diante dele o autor do fato. Existe alguma possibilidade no Brasil de eu pegar essa galera agora, aqui, na hora que eu estou fazendo o TCO, encaminhar e apresentar neste momento a um juiz? Porque, repito, veja o que nos diz aqui o artigo, deixa eu voltar aqui para o slide, o que diz aqui o artigo 69. Quando imediatamente não é depois, não é um dia, é agora, imediatamente agora. Quando ele for imediatamente encaminhado ao juizado. Então, existe a possibilidade desse encaminhamento imediato? Existe. É importante que vocês saibam disso. Existe a figura do juizado do torcedor. Então, nos dias de jogos, né, por exemplo, no Castelão, claro que durante esse período a gente está tendo jogos sem torcida, mas quando a gente tem jogos de torcida, ou com torcida, melhor dizendo, funciona no próprio Castelão, existe uma estrutura no Castelão do chamado juizado do torcedor. Então, aqueles eventos tidos, considerados como infrações de menor potencial ofensivo, que ocorram durante aquele jogo, lá dentro o delegado vai lavrar o TCO e imediatamente na sala do lado ele vai entregar aquele agente ao juiz para que o juiz já possa tomar ali as providências da fase seguinte, que a gente vai ver que é a fase judicial. Então, a gente tem sim essa possibilidade dessa apresentação, digamos, automática, né, imediata, sempre quando eu percebo que o juiz, repito, nesse cenário aí do juizado do torcedor, ele vai ter essa possibilidade de receber aquele autor do fato imediatamente. Então, na prática, o que me interessa? Que a gente entenda que não é proibida a prisão em flagrante, não é vedada a realização da prisão em flagrante. Então, se cai na prova no juizado especial, é impossível, é vedado, é proibido a realização é proibida a realização da prisão em flagrante. Falso. Falso. Isso não é verdadeiro, isso é falso. Por que é falso? Porque nós temos a possibilidade da prisão, desde que aquele autor do fato não se comprometa a comparecer ao juizado ou não seja imediatamente apresentado ao juiz. Superada essa fase policial, nós chegamos na fase judicial do procedimento do juizado. E aí a gente já está no juizado em si. A gente está realmente já dentro do juizado. Oi, Paulo. Pode perguntar, cara. Boa noite. Tudo bom? Professor, eu tenho que ter uma dúvida. Provavelmente o senhor ficou sabendo de um caso que essa semana
teve uma grande repercussão de um casal que, no meio de uma discussão em via pública, a mulher, não querendo mais dar prosseguimento ao relacionamento com o cara, esse ameaçou de fazer alguma coisa com ela e disse que, inclusive, conhecia policiais que poderiam fazer alguma coisa com ela. Ele desferiu socos no rosto da vítima. E saiu a notícia de que havia 11, se eu não me engano, era 11 TCOs contra o acusado. Eu vi aqui que o parágrafo único do artigo 69, ele diz o seguinte: em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar com medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Onde que cabe a participação do juiz, do delegado de polícia, nas medidas cautelares, nas medidas de proteção contra a vítima de violência doméstica? Que, no caso, não foi uma violência doméstica porque estava na rua, né? Assim, eu realmente sou um pouco leigo quanto à violência doméstica, mas eu vi que o TCO, ele meio que, o senhor falou que ele substitui o inquérito policial, ou seja, há uma breve ciência dos fatos e tudo bem, é isso. Mas existia 11 contra o acusado. Como será isso? Paulo, eu vi essa notícia, foi em Ilhéus, né? Eu estava, por coincidência, agora, pouco antes da aula, eu estava vendo isso. Na verdade, pelo menos na notícia, a gente às vezes tem alguma falta técnica na notícia, mas a notícia, ele teria 11 boletins de ocorrência. O boletim de ocorrência é algo menor do que o TCO, porque o boletim de ocorrência é apenas uma comunicação de um fato à autoridade policial. Ele não necessariamente, dentro de um mundo ideal, o boletim de ocorrência geraria um inquérito, mas na prática se limita a ser uma comunicação, não é um TCO. E qual é a diferença? Porque o TCO, ele vai ser encaminhado para o juizado, e aí, em chegando no juizado, o juiz vai ter condições de, avaliando o caso, sendo ação penal pública incondicionada, etc., tomar alguma providência, como, por exemplo, a medida cautelar diversa da prisão ou medida protetiva de urgência da lei do juizado especial, da lei da Maria da Penha. Então, diante disso, pela leitura da notícia, Paulinho, não sei se isso corresponde à verdade, não teria sido em momento algum lavrado esse TCO, que o TCO, uma vez lavrado, ele é encaminhado ao juizado, e aí o juiz tem condição de tomar alguma providência. Pela leitura, pelo menos que eu fiz dessa informação, teriam sido apenas a comunicação, o BO, o boletim de ocorrência, sem maiores desdobramentos. Daí porque o juiz teria, talvez, nunca tomado conhecimento daquele determinado fato. As vítimas não teriam levado isso à frente, e etc. Mas só aproveitando aí para a outra parte da tua pergunta, para a gente fixar essa ideia, por mais que a lei fale em violência doméstica, a ideia do doméstico não é no sentido de ser realizada no domicílio, mas ser oriunda de uma relação doméstica, de uma relação próxima. Também é falsa, como a gente trabalha com a lei da Maria da Penha, a gente às vezes é levado a um raciocínio equivocado, de que a lei Maria da Penha se limitaria a relacionamentos afetivos. Não, é qualquer relacionamento doméstico, doméstico no sentido de relacionamento próximo, íntimo. Então, pode ser um relacionamento entre marido e mulher, entre namorados, entre companheiros, mas também entra no guarda-chuvas de proteção da Lei Maria da Penha a relação entre pai e filha, entre filho e mãe, entre irmãos. Imagine um irmão e uma irmã que coabitam, e o irmão é violento com a irmã. E isso é alcançado pela Lei Maria da Penha. Não é só o relacionamento afetivo, no sentido emocional, de namorados, esposos, não é isso. É qualquer relacionamento em que eu tenha um caráter doméstico, e aí vem o caráter familiar, afetivo, etc., até mesmo de amigos. Imagine um amigo que mora com uma amiga, não tem nenhum relacionamento afetivo entre eles, mas mesmo assim eu posso configurar a incidência da Lei Maria da Penha. Então, quando ele fala em violência doméstica,
é muito menos ser no domicílio, pode ser em qualquer lugar, e muito mais ser oriundo de uma relação doméstica. E a Lei Maria da Penha, ela estratifica os tipos de violência que nós vamos empregar. A violência física é apenas uma delas. Eu tenho a violência emocional, eu tenho a violência financeira, aquela ideia do cara que diz, olha, eu que sustento, se você não aceitar isso, você morre de fome. Isso é uma violência financeira definida pela Lei Maria da Penha. Há 5 eixos de violência que a Lei Maria da Penha define: psicológico, emocional, afetivo, violento, físico e financeiro. Então, nesse caso, pelas informações que a gente tem, repito, não necessariamente eu vou dizer que elas são corretas, se ficou só no registro da ocorrência, no mero boletim de ocorrência, não teria sido feita a formalização através do TCO. Ficou claro, Paulo? Doutor? Pois não, Cláudio. Pois é. O juizado especial está para crimes inferiores ou até 2 anos. Então, no caso, a pessoa é presa, né? Que cortou um pouquinho, Cláudio. Está para penas menores do que 2 anos. No caso... Certo. Então, no caso, a pessoa ela não vai ficar presa, né? Ela pode ficar presa, Cláudia. Ela não ficará presa se ela se comprometer a ir para o juizado quando for chamada, ou se ela for apresentada para o juiz imediatamente. Então, existe a possibilidade da prisão. Na prática, ela é inexistente essa possibilidade, mas na teoria, na lei, ela é possível. Ok? Obrigada. Na fase judicial, o que nós vamos ter? Primeiro, nós vamos tentar fazer uma audiência preliminar ou de conciliação. Veja que essa audiência ela tem como objetivo a realização de um desses acordos, ou a composição civil, que vai ser feita entre o autor do fato e a vítima, ou a transação penal, que vai ser feita entre o autor do fato e o Ministério Público. Na composição civil, o autor do fato e a vítima são livres para combinar, para convencionar, para transacionar do jeito que eles quiserem. Então, eles podem combinar aqui o pagamento de uma indenização, um pedido de desculpas, uma retratação pública. Se eles fizerem esse acordo, ou seja, eu estou falando do autor do fato e da vítima, se eles de fato celebrarem esse acordo, o juiz homologa o acordo e está encerrado o caso. Veja, não vai ter sequer processo. Mesmo nessa fase, antes do processo, eu fiz o acordo entre as partes e esse acordo encerrou o processo. Então, a composição civil é um acordo que pode colocar fim à persecução criminal, não vai se apurar crime, não vai ter pena, porque as partes chegaram ali a um consenso. Que partes? Autor do fato e vítima. Repito. Que tipo de objeto pode caracterizar essa composição civil? O pagamento de uma indenização financeira, uma retratação pública, o pagamento a uma instituição qualquer, um pedido de desculpas. Se as partes chegarem a esse acordo, o juiz homologa, está encerrada a história. Pois não, Cláudio? Sim, eu acho que eu não estou sabendo formular a pergunta. No caso, não existem as espécies de prisão para o juizado especial, não existe, né? Não, a prisão preventiva, ela existe pelos 4 anos, Cláudio, ou seja, a prisão preventiva, de fato, ela não é aplicável, assim como a prisão temporária, mas não dá para a gente considerar a possibilidade da prisão em flagrante. Claro que se eu prender em flagrante, depois eu vou ter que soltar porque eu não tenho como converter isso na preventiva. Mas é isso que eu quero dizer, essa prisão ela é bem efêmera, né? A pessoa não fica... Muito. Na verdade, ela do ponto de vista prático, Cláudio, ela é quase inexistente mesmo. Porque com a lei dá a opção do cara simplesmente se comprometer a juizado assinando, dificilmente essa prisão vai ser feita. Eu, por exemplo, nunca vi na prática essa prisão. Pois era isso previsto na lei. Muito obrigada, eu entendi agora. Beleza, Cláudio, obrigado. Então, veja, as partes podem chegar a essa composição. Se as partes não celebrarem esse acordo, o que vai acontecer? Vamos para a transação penal, onde o Ministério Público chega para o autor do fato e diz assim, cara, eu não vou te acusar, não vai ter processo, desde que você cumpra aqui alguma coisa. Pode ser uma prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Qual é a vantagem para o autor do fato fazer a transação penal? É que ele evita o processo. Ele vai evitar o processo. Ou seja, se eu celebro a transação penal,
né, fazendo esse acordo com o Ministério Público, eu não terei, vejam só, de forma alguma, de maneira nenhuma, que responder mais processo. Acabou o processo. O processo desaparece. E qual é a grande vantagem para mim? Eu não vou ser condenado, logo não vou ter reincidência, não vou ter todas as consequências da pena. Então, a transação penal será feita quando não foi celebrada a composição civil, as partes não chegaram ali no acordo, aí o MP entra no circuito para dizer, vamos fazer o seguinte, não vai ter processo não. Faz aqui 1 mês de serviço à comunidade, ou entrega aqui 50 cestas básicas, e a gente está encerrado. Está encerrado? Tá. Pronto, acabou. Então, se eu faço a composição civil, ou se eu faço a transação penal, não se fala em processo, não se fala em condenação, não se fala em reincidência. Então, para o autor do fato, acaba sendo uma vantagem, porque ele elimina qualquer possibilidade de condenação. A única consequência disso é que, nos próximos 5 anos, aquela pessoa não pode fazer uma transação penal de novo. No momento que ela faz uma transação penal, faz esse acordo com o Ministério Público, o juiz homologa o acordo, nos próximos 5 anos, eu não posso fazer outro acordo. Professor. Diga, Paulo. Eu tenho uma dúvida. É porque é o seguinte, o senhor mostra no slide a audiência preliminar de conciliação. É um procedimento que começa civil e termina procedimento penal? Não, ele é todo criminal. Apenas o legislador chamou de composição civil porque são as partes diretamente que estão interagindo. Não é a acusação formal do Ministério Público. São as próprias partes. Ele apenas batizou com o nome de composição civil, mas ele todo dentro de um processo criminal. Foi muito boa a tua pergunta para a gente situar isso, ou seja, o processo é um processo criminal, no juizado especial criminal, com um juiz criminal. Apenas o legislador batizou esse primeiro acordo, como ele tem essa dimensão privada feita entre as partes, de composição civil. É antes do processo começar, Inês. Porque, veja só, você está vendo aqui o slide. Veja, Inês, que o recebimento da denúncia vai acontecer bem aqui. Então, eu só chego na audiência de instrução se eu não tive sucesso na audiência de conciliação. Se foi feita a conciliação, quer seja a conciliação entre as partes, quer seja entre o Ministério Público e o autor do fato, esqueça o resto, acabou aqui. Agora, se eu não conseguir fazer essa composição, ou seja, nem o autor do fato, nem a vítima se entenderam, nem o Ministério Público, nem o autor do fato se entenderam, vai ser feita a citação, e aí sim, nós vamos chegar na audiência de instrução. Veja, aqui eu vou falar em processo, Inês. O que vai acontecer na audiência de instrução? Vai ser apresentada a defesa, o juiz receberá a denúncia, com isso eu tenho a oitiva da vítima, tenho testemunhas, oitiva de testemunhas, e tenho as alegações finais e sentença. Tá? Então, veja, a tua pergunta é excepcional, muito boa para que a gente entenda que essa fase aqui é uma fase antes do início formal do processo. Porque o processo, no sentido formal, ele se iniciará aqui, na audiência de instrução e julgamento, onde eu vou apresentar a defesa, o juiz vai receber, eu ouço a vítima, ouço as testemunhas, faço o interrogatório, alegações finais e sentença. Então, para que eu chegue aqui, é sinal de que eu não tive sucesso na audiência de composição, na audiência de conciliação, nessa audiência preliminar. Ficou claro, Inês? Agradeço demais a tua pergunta para que a gente possa situar isso. Primeiro eu tento os acordos. Deu certo? Deu. Encerrou o assunto. Acabou. Não deu certo, aí que eu vou partir para o processo em si, que é onde acontece aí a audiência de instrução e julgamento. Paula, se ele se compromete e não vai, ele vai cometer o outro crime, que é o crime de desobediência, né? Porque ele vai receber uma ordem judicial de comparecimento e ele vai negar. Aí ele comete o crime de desobediência lá do artigo 330. Não, Paulinha, o MP tem que oferecer essa proposta. Ele só não está obrigado a oferecer essa proposta, Paula, quando existe algum tipo de vedação expressa, como, por exemplo, lembra que eu te falei agora há pouco, que durante 5 anos eu não posso fazer uma nova transação penal?
Então, imagina que o Ministério Público descobre que há 2 anos atrás você já fez uma transação. Aí tudo bem, ele não oferece. Mas se não existe um impedimento, há um direito subjetivo do autor do réu de receber, sim, essa proposta. Ele só vai poder não realizar a proposta se e somente se houver aí uma vedação expressa a isso. Tá? Essa estrutura da fase judicial está clara, queridos? Está tranquilo? A última coisa do juizado especial é isso que está... Vale, deu uma loucura aqui. Que diabo foi isso aqui que eu fiz? Deixa eu apagar aqui, pronto. A última coisinha do juizado que eu quero ver com vocês é o disposto aí no artigo 89, que é um instituto chamado suspensão condicional do processo. Olha o que diz o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, a pena mínima. Então, imagina um crime de 1 a 4 anos, de 1 a 5 anos. Abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, a suspensão condicional da pena, chamado sursi processual, eles estão, Isabela, no próprio artigo 76, que é o que trata da transação penal. Tá? Então, no próprio artigo 76, você encontra esses requisitos que impediriam a formulação da transação penal. Então, o que é a suspensão condicional da pena? Desculpa, a suspensão condicional do processo. Quando o crime tiver uma pena igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público pode, ao oferecer a denúncia, pedir para que aquele processo fique suspenso. E aí ele ficará suspenso por um período aí de 2 a 4 anos. O réu vai ter que cumprir algumas condições, não sair da comarca sem autorização judicial, não ser preso novamente, não ser processado. Se ele cumprir todas essas condições, eu dou por encerrado o processo. Então, veja que eu tenho aqui mais uma possibilidade de acordo. Tentei a composição civil, não consegui. Tentei a transação penal, não consegui. Agora eu tento a suspensão condicional do processo. Com uma diferença. A composição civil e a transação penal são exclusivas do procedimento do juizado especial. A suspensão condicional do processo, não. Eu posso aplicar para crimes que não são do juizado, mas desde que a pena mínima seja inferior a 1 ano. Então, quando eu faço a suspensão condicional do processo, é o seguinte: eu, MP, chego para o réu e digo, réu, está aqui, a denúncia está aqui, você é réu, já existe processo. Mas como a tua pena aqui, mínima, é igual ou inferior a 1 ano, vamos deixar esse processo pausado, eu coloco num stand-by, de 2 a 4 anos, e aí se você, efetivamente, durante esse período, se comportar, realizando os atos ali que foram condicionados, você terá a possibilidade de afastar o processo em si, e aquele processo morrerá. Então, se eu aceitei a proposta da suspensão condicional do processo e cumprir as condições, o processo vai acabar. Pois não, Paulo? Professor, se nesse período, vamos supor, ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo, certo? E ficou nesse, entre aspas, stand-by durante de 2 a 4 anos, tudo bem. Só que dentro desse período de 2 a 4 anos, ele cometeu um crime. Porém, a denúncia foi apresentada após esse prazo, mesmo o crime sendo de menor potencial ofensivo. Há alguma consequência? Não, a princípio não. Não teria nenhuma consequência especial sobre isso, não. Seria a mesma regra. Tá? O que é importante da suspensão condicional é se ele, durante aquele período, não voltar a delinquir. Porque na hora que ele volta a delinquir, ou é preso novamente, ou sai da comarca sem autorização do juiz, ele quebrou essas condições e aí o processo volta a correr normalmente.
Uma outra dúvida, professor. Hoje eu estou cheio de dúvida. É um tema que tranquilo, pode perguntar, fique à vontade. É bom suas perguntas. Ainda sobre o artigo 89, eu cometo um crime de menor potencial ofensivo e me comprometo a, no período de 2 a 4 anos, eu não cometer um outro crime. Tudo bem. Nesse período eu não cometo nenhum crime, fico limpo, zerado. Passado esse período, eu cometo um outro crime de menor potencial ofensivo. Eu vou ser beneficiado por esse período de 2 a 4 anos? Ou isso só é concedido uma vez só? Só uma vez, mesmo a regrinha dos 5 anos. Nos próximos 5 anos eu não posso ter de novo. Beleza, tranquilo. Beleza? Sobre tudo isso que nós vimos hoje, alguma dúvida mais? Deixa eu só fazer a chamada rapidinho aqui, enquanto vocês pensam nas dúvidas. Nas dúvidas, não saiam agora, por favor. Só um minutinho, estou terminando aqui a chamada. Pessoal, mais alguma dúvida? Deu para pegar legal a aula de hoje? Então, na próxima semana, nós vamos, terça-feira, treinar os ritos, nós vamos ver os 2 ritos que nos faltam, que é o rito dos juizados, o rito dos tribunais e da lei de tóxicos, e vamos ver as nulidades na aula de quinta-feira. Com isso a gente termina a matéria da prova, tá bom? E aí no dia 27 a gente faz a prova. Prova naquele mesmo formato, naquela mesma estrutura que nós fizemos a nossa primeira prova, tá bom? Queridos, mais uma vez, muito obrigado pelas palavras de carinho de todos vocês. Um excelente final de semana, fiquem com Deus, e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira, tá bom? Um beijo, muita saúde para vocês. Professor, Pois não?